Esse anime segue a vida de um garoto chamado Itoki. Ele está distraído na sala de aula, olhando pela janela. Um dos seus colegas o acusa de estar dormindo. Então, o professor o manda para a louça fazer um exercício de matemática. No entanto, ele erra todos e seus colegas de classe começam a rir. No final da aula, o aluno que falou que o Itoki estava dormindo e seus outros dois amigos o convidam para um karaokê. Ele responde que gostaria de ir, mas não pode porque tem aulas. Então, eles dizem que ele é um estraga-prazeres, porque sempre tem aulas de alguma coisa para fazer. O Itoki pede que eles o entendam, pois ele gostaria muito de sair e se divertir um pouco. Ele explica que vai à academia 6 vezes por semana e tem aulas de ginástica 3 vezes por semana. Além disso, ele faz natação e judô toda semana. Ele também conta que conseguiu convencer sua mãe, a Yumika, a tirá-lo das aulas de arranjo de flores e de dança, mas mesmo assim, ele ainda não tem tempo suficiente para viver sua própria vida. Seus amigos brincam dizendo que isso já é o esperado para o herdeiro de um clã. O Itoki nega e afirma que ele é apenas o filho de um dono de loja, então ele não é rico nem nada do tipo. Nesse momento, vemos que uma garota está ouvindo a conversa. Mais tarde, no vestiário, os amigos do Itoki continuam insistindo para que ele os acompanhe ao karaokê, dizendo que ele precisa criar boas lembranças antes do fim do ensino médio. No fim, eles conseguem convencê-lo, e o Itoki decide acompanhá-los. No entanto, ele muda de ideia quando percebe que a Koutetsu, sua guarda-costas, está observando tudo que ele faz. Depois disso, vemos o Itoki a caminho de casa, quando ele percebe que a Koutetsu está andando atrás dele. Incomodado, ele sugere que ela ande ao seu lado, mas ela responde que não vê motivo para isso. A Koutetsu menciona que está apenas garantindo que ele não falte às aulas e o aconselha a ignorá-la. Irritado, ele diz que ela só faz isso porque sua mãe pediu, mas ela responde dizendo que se eles não fossem amigos de infância, ela se recusaria a fazer isso. Mais tarde, o Itoki tem uma lembrança do seu professor de ginástica, que o incentiva a continuar treinando quando entrar no ensino médio. O professor diz que apesar de ser um treinamento intenso, ele poderia competir em outro nível. Ele sabe que é uma decisão repentina e que o Itoki precisa conversar com sua família, mas tem certeza de que ele teria ótimos resultados. De volta ao presente, o Itoki está atrasado para chegar à academia. Ele decide pegar um atalho pulando os muros das casas. De repente, um carro vem em sua direção a toda velocidade e com uma grande habilidade ele consegue se esquivar dando um salto mortal. Depois disso, ele se preocupa com o motorista do carro e grita para que chamem uma ambulância. Nesse momento, percebemos que a garota que estava espionando ele antes ainda está o observando. Em uma mudança de cena, vemos o Togisada Kaga, que trabalha na loja da Yumika. Lá, uma cliente irritada reclama que encontrou um inseto em seu alface, e então a Yumika comenta que o Togisada não foi feito para lidar com clientes, e diz aos outros funcionários que algumas pessoas são boas em certas coisas e ruins em outras. Em seguida, ela o dispensa e pede que ele busque o Itoki. Assim, vemos o Itoki entrando no carro e pedindo desculpas pelo atraso. O Togisada sugere que ele tire a carteira de motorista, mas o Itoki responde que não precisa disso. O Togisada é contra sua ideia e diz que obter uma carteira de motorista foi ordem de sua mãe, pois ela sempre se irrita na hora de buscá-lo. No caminho para casa, o Togisada fica atento quando ouve que o Itoki quase sofreu um acidente com uma van desgovernada, e ele acha impressionante que o Itoki ainda tenha conseguido ir para a academia depois de tal acidente. Mais tarde, a Yumika chega em casa e o Itoki, vendo que ela está cansada, se oferece para ajudar a preparar o jantar. Nesse momento, vemos um porta-retratos com a foto do seu pai, o que indica que ele faleceu, e enquanto ele corta alguns legumes, a Yumika comenta que um cliente reclamão desperdiçou muito do seu tempo. O Itoki diz que quando entrar no ensino médio, ele conseguirá um emprego para ajudar nas despesas, mas a Yumika responde que ele não precisa se preocupar, pois eles ainda têm o dinheiro do seguro de vida do seu pai. Ela menciona que se ele quiser desistir de suas aulas, ele pode fazer isso e começar a aproveitar sua juventude, mas ela logo complementa o que disse, dizendo que a juventude acaba, enquanto a educação dura para sempre, e por isso ele deve continuar frequentando todas as aulas. No dia seguinte, enquanto caminha para a escola, o Itoki se irrita ao ver a Koutetsu o seguindo novamente. Ele reclama que ela age como se ele fosse o centro do mundo. A Koutetsu diz que ele está se achando demais, e é por isso que ele sempre é um fardo para os outros. Ao chegar na escola, o Itoki encontra uma carta de amor em seu armário. Ele passa o dia inteiro distraído, pensando na pessoa que claramente o chamou para sair. Depois da escola, ele encontra a garota que escreveu a carta. Ela fica corada e se apresenta como Tsubaki. O Itoki responde dizendo seu nome, mas ela o interrompe, afirmando que já sabe quem ele é. A Tsubaki confessa que o andou observando esse tempo todo. Ela começa a elogiar suas qualidades, dizendo que ele é popular na sala de aula e muito inteligente. No entanto, o Itoki nega, afirmando que nada do que ela disse é verdade. Ela também diz que viu o Itoki se esquivando do veículo fora de controle ontem. Ao ver isso, ela confessa
que o achou incrível, e de repente ela pergunta se ele gostaria de sair com ela no domingo. O Itoki grita de emoção, mas acaba aceitando. Depois disso, vemos o Itoki mentindo para sua mãe, dizendo que vai a um seminário escolar com um amigo no domingo e por isso ele pede permissão para faltar à aula de ginástica. No entanto, a Yumika percebe que ele está mentindo e pergunta se ele tem uma namorada ou algo do gênero. A Yumika faz muitas perguntas sobre a Tsubaki, tudo isso para ter certeza de que ela é uma boa garota para ele. O Itoki acaba confessando que é a primeira vez que ele recebe uma proposta de namoro e que ele sente como se sua juventude estivesse prestes a começar. No entanto, a Yumika não dá permissão para que ele saia, pois não vê sentido sair com alguém que ele mal conhece. Irritado, Itoki se levanta da mesa e diz que está farto de tudo isso. Mais tarde, já em seu quarto, ele recebe uma mensagem da Tsubaki dizendo o quanto está animada para o encontro de domingo. Mesmo sem permissão, o Itoki decide desobedecer sua mãe e vai se encontrar com a garota. Muito nervoso, ele pergunta o que ela vai fazer ou para onde deseja ir, mas de forma inesperada, a Tsubaki sugere que eles vão para a casa dela. Depois disso, vemos o Itoki no quarto dela, confuso sobre tudo o que está acontecendo. A Tsubaki entra no quarto com 2 copos de chá gelado, e isso o deixa ainda mais tenso. Os dois agora estão sentados na cama em um silêncio desconfortável, até que, de repente, a Tsubaki tira sua roupa e se joga sobre ele. Ela pergunta se ele não gosta dela, mas o Itoki responde que não é isso, e que ele só quer que ela se vista. A Tsubaki diz que está apaixonada por ele e se prepara para beijá-lo, mas o Itoki a empurra para o lado da cama, explicando que ainda não está pronto para isso, e que eles mal se conhecem. Ele começa a suspeitar que tudo não passa de uma armadilha, e que a qualquer momento alguém pode aparecer para revelar que ele caiu em um truque. Ele decide espiar debaixo da cama e, para sua surpresa, ele encontra um homem vestido de ninja. O homem tenta cortar o seu rosto, mas ele desvia. A Tsubaki então saca uma faca e elogia o Itoki por seus bons reflexos, pois ele conseguiu evitar a facada. Mas ninjas surgem e atacam o Itoki, que ainda está confuso, achando que tudo é uma brincadeira. No entanto, quando a Tsubaki diz a ele para se preparar para morrer, a Koutetsu aparece e o resgata. A Koutetsu ordena que ele pule da janela. Sem alternativa, o Itoki obedece e cai sobre um tecido especial com tecnologia de camuflagem, tornando-se invisível. Em seguida, ele é colocado em um carro e levado para longe. Desesperado, o Itoki implora por sua vida, pois não entende o que está acontecendo. Mas ao abrir os olhos, ele vê a Raiha e se acalma. O Mitsuzou, que está dirigindo, também é um rosto familiar para ele, pois ambos trabalham na loja de sua mãe. O Itoki pergunta onde a Koutetsu está, e o Mitsuzou responde que ela está bem. Como o Itoki é o alvo, eles precisam levá-lo para um lugar seguro. No entanto, os inimigos lançam espinhos contra o carro, destruindo os pneus e fazendo o veículo capotar. O Itoki desmaia e quando recobra a consciência, a Raiha pede para que ele fuja de volta para a cidade, enquanto eles enfrentam os ninjas. O Itoki corre por várias horas, até chegar a uma rua deserta. De repente, as luzes da cidade se apagam. Um policial aparece e o Itoki explica tudo o que aconteceu, mas o oficial não acredita nele e pede que ele se acalme. O policial diz que a falta de energia que está acontecendo se deve à instalação de um transformador, e o Itoki fica um pouco aliviado por encontrar alguém que pode ajudá-lo. No entanto, um inimigo aparece e o atinge, fazendo com que ele se choque contra a parede. Os atacantes o amarram e cobrem sua boca para impedir que ele grite pedindo ajuda. No chão, seus olhos se enchem de lágrimas, pois ele acredita que esse será o seu fim. Mas nesse exato momento, o Tokisada surge, fumando um cigarro. A primeira coisa que o Tokisada faz é perguntar ao Itoki como foi seu encontro. Ele também quer saber se ele conseguiu beijar a garota. O Tokisada percebe que o policial está fingindo estar morto e que na verdade ele é cúmplice dos ninjas. E após ter o seu disfarce descoberto, o policial se levanta e se junta aos inimigos. Mas o Tokisada é tão rápido que eles o perdem de vista. Ele se aproxima do Itoki e pede desculpas por ter demorado. E logo em seguida ele comenta que é hora de trabalhar e então veste um traje de alta tecnologia para enfrentar os ninjas. Um tempo depois, o Itoki acorda, descansando nas pernas da Koutetsu. Ele se pergunta quem são as pessoas que o atacaram, mas o Tokisada diz para ele sair do carro, pois eles já chegaram. Então, o Itoki vê uma enorme escadaria e é informado que aquele é o lar de sua família. Chegando lá, ele vê que todos estão reunidos, esperando o chefe do clã. Então, a Yumika aparece, deixando o Itoki surpreso ao ver sua mãe como líder do clã. Ele a chama pelo nome. No entanto, ela ordena que ele a chame de chefe do clã. Ela então explica a ele que eles são um clã de ninjas da vila de Iga, e ele não acredita no que ela diz, porque para ele sua mãe é a chefe de uma loja de serviços. A Yumika responde que essa é apenas uma máscara para esconder sua verdadeira identidade. Ela explica que todos os ninjas fazem trabalhos diferentes para se esconder na sociedade. Ela também acrescenta que os ninjas têm regras muito rígidas e evitam conflitos com as outras aldeias seguindo essas regras. Graças a isso, o equilíbrio foi mantido nas últimas décadas. No entanto, nos últimos anos, o vilarejo de Koga procura romper esse equilíbrio. Ela revela que existem inúmeras aldeias ninjas. Ela então explica o porquê deles estarem atrás dele. O motivo é porque o Itoki é o sucessor da aldeia. Nesse momento, vemos todos se curvando
curvando diante dele, deixando ainda mais confuso. A Yumika então comenta que o criou de forma tão rígida para esse momento específico. Então ela lhe diz que ele precisa se tornar um ninja. O Itoki fica paralisado porque não acredita que isso seja possível. Além disso, ele nem sequer está convencido de que essa história de ninja seja verdadeira. Depois de pensar sobre isso, ele pergunta por que a polícia não cuida dos ninjas de Koga, mas é informado que o clã Koga pode facilmente enganar a polícia. O Tokisada pede permissão para levá-lo embora e claramente o arrasta para fora. Enquanto fuma, ele comenta que entende como ele se sente. Apesar disso, o Itoki deve obedecer às regras do chefe e se tornar um ninja. O Itoki explode de raiva, dizendo que até ontem ele levava uma vida normal. Ele estava indo para a escola e estudando normalmente. O Tokisada então diz que ele pode escolher a terceira opção, que no caso é fugir. Ele revela que a Yumika lhe pediu para fugir com o Itoki se necessário. Portanto, essa é a única chance de escapar desse lugar sem que ninguém perceba. Finalmente, ele confessa que o pai do Itoki era o chefe da aldeia de Iga, e quando ele faleceu, o Itoki se tornou seu herdeiro. No entanto, ele ainda era uma criança quando isso aconteceu. Por esse motivo, a Yumika assumiu o cargo de chefe da aldeia para protegê-lo. Ele diz que ela também não é uma ninja. Ela é apenas alguém que se tornou o chefe de vários ninjas, e que para ela isso deve ter sido um grande desafio. No entanto, ela agiu com destreza e assumiu o cargo de líder. Portanto, o Itoki tem que tomar sua decisão final. Ele começa a chorar, dizendo que embora tenha medo, ele não pode deixar sua mãe sozinha. Agora vemos que o clã Koga está discutindo o plano para eliminar a aldeia de Iga. O Rosen e também o Henry são os chefes substitutos, e eles começam a discutir de forma acalorada sobre o futuro da organização. Ao ouvir seus planos, o Kido comenta que eles não devem brigar entre si, pois ainda podem ter tempo antes de cortar a jugular dos ninjas do clã rival. No dia seguinte, o Itoki acorda, e a Raiha o informa que logo chegará a hora do café da manhã. Eles dizem para o Itoki que no futuro, o plano de ação será explicado. Depois disso, a Raiha lhe diz que sua escola não é segura, e que eles precisam transferi-lo para outra. Ela então lhe mostra um vídeo, em que vemos que a melhor opção é ele enfrentar a única escola ninja do Japão. A Raiha consegue convencê-lo, mas o avisa que o exame de admissão é depois de amanhã. Depois disso, Rosen vai até a loja da mãe do Itoki. Ele vem em nome da empresa Koga, para aceitar um acordo de distribuição de alimentos. Tanto o Mitsuzou quanto a Yumika sabem que esse é um acordo que parece muito vantajoso, mas que claramente os coloca em desvantagem. O Mitsuzou responde que isso é injusto e viola o acordo do mundo ninja, mas o Rosen responde que a organização reguladora julgou que isso claramente não é uma violação. Finalmente, a Yumika aceita suas condições para continuar o negócio, e antes de ir embora, o Rosen diz a ela que espera fortalecer o relacionamento comercial entre eles no futuro. Quando chegam ao carro, ele aconselha o seu filho Suzaku a reprimir seus sentimentos assassinos, pois um verdadeiro ninja não demonstra suas emoções. No jantar, o Itoki confessa a sua mãe que está nervoso, porque não acredita que vai estudar em uma academia de ninjas. Ele então pede que ela lhe conte mais sobre o seu pai. No entanto, a Yumika foge da pergunta, dizendo para ele comer antes que a comida esfrie. Na manhã seguinte, o Tokisada e a Koutetsu se dirigem ao local onde serão realizados os exames de admissão para a academia. O Itoki fica chateado porque o local é um posto de gasolina da vila inimiga. O Tokisada lhe garante que os ninjas são estritamente proibidos de matar nesse lugar, por isso ele não deve ficar chateado, muito menos ter medo. O Itoki então pergunta a uma funcionária onde se vende comida ninja, mas essa é apenas uma senha que o levará ao salão onde o teste será realizado. O professor então anuncia que, como todos já estão reunidos, os testes vão começar. O primeiro desafio será um teste simulado de ninjutsu, que basicamente é um jogo de esconde-esconde. Esse teste será realizado entre duas pessoas, o buscador e o descobridor. O professor explica as regras que eles devem seguir e menciona que todos serão observados por câmeras o tempo todo, e a avaliação será baseada na criatividade com que se esconderem. O Itoki fica assustado ao ver a expressão da Michael, pois ela tem o mesmo olhar da Tsubomi, que quase o matou. E enquanto o Itoki realiza a atividade, vemos que o Tokisada e a Koutetsu estão na loja, eliminando rivais que planejavam atacar o Itoki. A Koutetsu diz calmamente que há ninjas disfarçados atrás dele, mas que eles não podem fugir, pois seriam reprovados e não poderiam entrar na academia. Nesse momento, uma ninja joga um objeto afiado, mas a Koutetsu consegue lidar com isso. De repente, ela desaparece e explica para o Itoki que a mulher está usando a miragem tipo 3 para se camuflar. Descobrimos então que a atacante é a Tsubomi, que está buscando vingança por ele ter escapado. A Koutetsu começa a lutar com ela usando seu traje ninja, mas a perde de vista. A Tsubomi, que eu vou chamar de Satomi-chan, se aproxima do nosso herói, mas nesse momento, ele ativa um dispositivo
dispositivo que manipula o fogo e a água, disparando um alarme de incêndio e desativando a camuflagem da inimiga. Antes que ela possa chegar até ele, a Kotetsu aparece e a chuta. A Satomi-chan então acaba sendo impedida pelos ninjas responsáveis por evitar conflitos entre as aldeias, e enquanto é levada, ela grita para o Itoki dizendo que ainda vai matá-lo. E você, depois disso, ainda quer arrumar uma namorada? Eu aposto que sim, seu sonho deve ser uma franjudinha. E por conta de todo esse caos que foi causado, o Itoki acaba sendo desqualificado do teste. Depois disso, Tokisada diz que ele precisa se esconder até o próximo exame. Ele sugere que o Itoki vá para uma ilha deserta, localizada a 4 dias de barco, mas o Itoki se irrita dizendo que não quer ir. O Tokisada pede para que ele se acalme e aproveite de uma vida despreocupada, mas nesse momento o Tokisada recebe uma ligação informando de que o Itoki foi aprovado no exame. O próprio Itoki fica completamente confuso com essa notícia, e depois disso conhecemos o Ayato, o capitão do Comitê Nacional de Medidas de Segurança Ninja. Ele repassa a informação de que os Koga prenderam a Satomi-chan e mais 4 membros do próprio clã por tentativa de assassinato. O Kido pede desculpas em nome da aldeia, mas acrescenta que esses ninjas estavam desaparecidos há um mês e eram considerados desertores. Ele agradece por entregá-los, mas o Ayato alerta de que caso algo assim aconteça novamente, ele será responsabilizado. No entanto, ao sair do prédio, o Ayato recebe uma ligação informando que a Satomi-chan morreu em sua tela. Depois disso, vemos o Itoki se despedindo dos seus amigos na escola, dizendo que estudará em uma academia em Tóquio. Ele conta essa mentira, pois não pode revelar que está indo para uma academia ninja. Seus amigos pedem para que ele vá visitá-los quando ele retornar à cidade. Nesse momento, o Itoki se emociona e seus amigos brincam, dizendo que ele não está chorando e só está com algo no seu olho. Mais tarde, sua mãe e os outros se despedem, dizendo para ele estudar bastante e se tornar um grande chefe da aldeia. Depois disso, ele parte com o Tokisada e a Kotetsu para Tóquio. Quando o trem chega, eles desembarcam em uma estação escondida, e depois de várias horas de viagem, o Itoki pergunta a Kotetsu quando eles vão chegar, pois eles estão atravessando um túnel há horas. Em seguida, eles chegam à superfície e o Itoki fica surpreso ao ver uma bela ilha. Eles descem na estação e o Itoki fica encantado ao ver a Ryoko, decidindo se aproximar e se apresentar. A Ryoko diz que está muito feliz em conhecê-lo, e logo em seguida suas amigas chegam e ela vai embora com elas. A Kotetsu não gosta da situação e dá um chute no Itoki. Mais tarde, o Itoki observa a academia e começa a se sentir um pouco melhor, acreditando que vai conseguir se divertir muito. Ele sai procurando a Kotetsu, mas acaba se deparando com um grupo de garotos. Entre eles está o Suzaku do clã Koga. De repente, uma garota loira aparece e o puxa para longe, dizendo que é bom vê-lo de novo. O Itoki não entende nada, mas logo fica claro que aqueles garotos tinham mais intenções. Foi por isso que a garota o afastou dali. Ela se apresenta como Kirei e confessa que ficou com medo que ele morresse, pois aquele grupo pertence à aldeia Koga e por isso é melhor evitá-los. O Itoki diz que pertence à aldeia de Iga e a Kirei fica surpresa, pois esse é um dos vilarejos mais famosos do Japão, apesar de estarem à beira da extinção. Ela acrescenta que também está em uma situação complicada, mas o que importa agora é que eles podem se tornar amigos. A Kirei aperta a mão dele e pergunta se ele pode aceitá-la. O Itoki fica feliz e aceita como sua amiga. Agora vemos o diretor da academia dando boas-vindas aos alunos. Ele os lembra dos 3 princípios fundamentais de um ninja. O primeiro é evitar ser detectado, o segundo é nunca matar e o último é nunca trair. Ele pede que todos respeitem essas regras e deseja que todos se divirtam bastante nessa escola. Mais tarde, na sala de jantar, a Kirei aconselha o Itoki a escolher a pior comida do cardápio, pois assim ele não chamará a atenção dos Koga, que têm muito dinheiro e poder, e ficam irritados quando alguém come a mesma comida que eles. Nesse momento, o Itoki olha fixamente e um deles se levanta. A Kirei foge da situação, dizendo que precisa cuidar de um assunto muito importante. Lá, o garoto chamado Himura começa a gritar com ele, perguntando por que diabos ele está olhando para ele. No entanto, o Suzaku ordena que ele se acalme, lembrando de que um verdadeiro ninja não demonstra seus sentimentos. Ele então diz que o futuro chefe dos Iga não tem modos e acusa o clã Iga de ter matado o chefe da aldeia Koga. Ele afirma que o Kinshimaru foi o melhor ninja da história, pois ninguém poderia se comparar a ele em ninjutsus. Ele acrescenta que o Kinshimaru era um cavaleiro exemplar que queria fortalecer os laços com as outras aldeias. O Suzaku se enche de raiva e diz que ele era uma pessoa muito boa, que não deveria ter morrido e que por esse crime ele planeja fazer com que o clã Iga pague por isso. Depois disso, vemos o Itoki ficando um pouco empolgado ao ver o prédio do dormitório. Para ele, esse dormitório parece melhor do que sua própria casa. No entanto, a Kirei explica que esse é o dormitório da família Koga, e nesse momento, vemos que o dormitório do Iga parece um lugar velho e abandonado. Lá, o Itoki reclama, dizendo que isso parece uma mansão abandonada. A Kirei explica que os meninos ficam no primeiro andar e as meninas no terceiro. Ele vai descansar em seu quarto vazio, até que do nada ele se surpreende com o fato da Kotetsu entrar sem bater. Ela parece dizendo que só quer avisá-lo que os Koga estão os acusando falsamente, mas o Itoki reflete um pouco e diz
que se esses boatos forem verdade, é provável que alguém que ele conheça tenha matado Kishimaru. Na manhã seguinte, todos os alunos estão reunidos para o seu primeiro teste. O professor lhes traz seus trajes ninjas, que devem ser usados com um núcleo genérico. Lá descobrimos que todos sabem como usá-lo, exceto o Itoki, pois ele não frequentou a escola ninja e não recebeu nenhum treinamento sobre isso. Com dificuldade, o Itoki consegue vestir o traje. O teste consiste em chegar ao topo do castelo, onde o diretor está comendo cupcakes. Para verificar se completaram o teste completamente, cada aluno deve trazer um. Mas o professor avisa que o diretor é preguiçoso e que se eles chegarem atrasados, ele pode acabar comendo todos. Então a competição começa e os alunos correm a toda velocidade, mas o Itoki não consegue nem se mover com o traje. Os Koga zombam dele, dizendo que esse é o futuro chefe dos Iga, um completo inútil que não sabe nem usar seu traje ninja. E para eles, será muito fácil eliminá-lo e fingir que foi um acidente. No entanto, o Sozaku ordena que eles não façam nada que possa incriminá-los, especialmente perto do diretor da escola. Depois disso, a Ryoko ajuda o Itoki com o traje, configurando sua mobilidade, e ao fazer isso ele fica nervoso, porque a garota está tocando em vários lugares. E então ele sente que está flutuando com esse equipamento e descobre que pode se lançar das alturas sem que nada aconteça. A Ryoko explica a ele que esse poder vem do traje e do núcleo ninja, sendo o núcleo a parte mais importante do traje, que dá energia para tudo. Logo, se o núcleo for quebrado, o traje ninja perde a força, então ele deve tomar cuidado para não danificá-lo. O Itoki a agradece por tê-lo ensinado tanto, e a Ryoko diz que sabe muito porque pertence à aldeia Saigatsu, que é responsável pela fabricação dos trajes e núcleos há gerações. Ela acrescenta que se aproximou dele porque viu que ele não sabia nada sobre esse assunto. O Itoki então pede para que depois ela o ensine mais sobre os trajes, e em seguida a Ryoko pede desculpas por desperdiçar o seu tempo. Depois disso, vemos o Suzaku e a Koutetsu competindo para ver quem consegue chegar primeiro ao castelo. O Suzaku dá um chute nela, a lançando para baixo. Em seguida, o diretor o parabeniza por ter sido o primeiro a chegar. O Suzaku então provoca a Koutetsu, perguntando se ela acha que pode proteger o seu amado chefe lutando dessa forma. Enquanto isso, o Itoki e a Ryoko correm para o castelo. O Suzaku então aparece em alta velocidade na direção dele, e quando o Suzaku pula para atacá-lo, a Koutetsu aparece e o atinge. Depois disso, os dois continuam correndo como se nada tivesse acontecido para vencer o teste, e a Ryoko fica impressionada com o fato da Koutetsu usar 100% da força do traje. Mais tarde, o Itoki se encontra com a Kirei, que foi atacada pelos Koga, que tentaram roubar seu cupcake. No início, ela pensa em mentir para ele, mas depois confessa que foram aqueles bandidos. Mas eles não roubaram apenas o seu troféu, como também quebraram o núcleo do seu traje, o que a tirou da competição. O Itoki pensa em relatar o fato à professora, mas a Kirei responde que não vale a pena, pois o diretor disse que nada acontece se eles não forem claramente descobertos. Mais tarde, ele é emboscado por outros alunos que querem roubá-lo. O Itoki pede que eles o deixem em paz. Ele corre em direção aos bandidos para pegar o cupcake de volta, mas eles se esquivam, fazendo com que ele bata na parede. Eles começam a espancá-lo sem que ele possa fazer nada para se defender, e o Rimura então esmaga sua cabeça com o pé, dizendo que chegou a hora dele morrer. Mas então o diretor aparece para interromper a luta. Ele pergunta ao Itoki se ele quer ser levado para a enfermaria, ao que ele responde que não há necessidade, porque nada aconteceu com ele. Ele então devolve o cupcake para Kirei, mas ela diz que não pode aceitar o dele. No entanto, ele confessa que pegou esse dos capangas dos Koga. Mais tarde, vemos o Rimura diante da professora. Ele não consegue encontrar o seu cupcake. Nesse momento, ele se lembra do exato momento em que o Itoki avançou para cima dele e fica furioso, dizendo que vai matá-lo da próxima vez que o encontrar. Depois disso, o Suzaku lhe dá um tapa, dizendo que ele está envergonhando os Koga e que ele não deve cometer mais erros. Depois disso, o Itoki aparece com a Kirei, carregando-a nas costas, pois ela está claramente machucada. No entanto, o Itoki pede para Ryoko carregá-la até a linha de chegada, pois ele ainda tem algo a fazer no castelo. As duas garotas comentam que o Itoki é um verdadeiro cavaleiro e dão risadas juntas. Depois disso, vemos que o diretor só tem um cupcake sobrando e decide comê-lo, pois o Itoki demorou demais para buscá-lo. Ele grita com o Itoki, claramente irritado, pois ele falhou em seu primeiro teste. Depois disso, enquanto ele está na frente de uma máquina de venda automática, o clã Koga começa a insultá-lo. Sem aguentar mais humilhação, ele decide comprar um ramen de 300 ienes. Mesmo assim, ele hesita e acaba comprando a comida ninja, que não parece nada apetitosa. A Koutetsu diz que ele é claramente um covarde, mas o Itoki responde que ela também é, já que nenhum dos dois comprou o ramen. De repente, a Kirei e a Ryoko perguntam se podem se juntar a eles, e lá todos começam a rir, porque no final, todos acabaram comendo a mesma comida nojenta. Depois disso, vemos que uma reunião do clã Koga está acontecendo, e eles estão discutindo o assassinato do antigo chefe. Eles têm certeza de que o culpado pertence à aldeia de Iga, e decidem investigar o Tokisada primeiro.
Em seguida, vemos uma mulher que está atrasada para o trabalho no prédio da organização reguladora ninja. Ela diz que o seu nome é Shione e que ela acabou de ser designada para o caso da morte do chefe dos Koga. O Hayato imediatamente lhe pergunta o que ela sabe sobre o Tokisada, ao que a Shione responde que tudo que sabe sobre eles são boatos. Nesse momento, o Hayato mostra a ela a imagem de uma câmera de segurança que capturou o momento em que o Tokisada, junto do Itoki, foi atacado por ninjas. Lá podemos ver que o Tokisada se move tão rápido que as câmeras mal conseguem captar seus movimentos. O chefe da aldeia comenta que, por enquanto, todos os rumores sobre o Tokisada devem ser considerados verdadeiros. E depois disso, no dormitório da academia, o Itoki pede a Ryoko que lhe ensine tudo o que sabe sobre ferramentas ninjas, pois ele tem um exame em 2 dias e não sabe nada sobre o assunto. A Kirei explica que não há necessidade de estudar, pois durante o teste, as ferramentas são usadas para roubar as respostas. Ela menciona que um dia antes do teste, o professor esconde as respostas, então basta encontrá-las e pegar uma folha para todos. Em seguida, a Ryoko começa a ensinar ao Itoki a usar ferramentas ninjas. Durante a explicação, ela revela que desde criança seu pai sempre deixou claro que ela nunca seria o seu sucessor, criando-a apenas para ser uma jovem comum. No entanto, ela tem certeza de que seu pai tem as melhores intenções para ela, mesmo que o seu sonho seja ser a sucessora dele. Mais tarde, o Itoki pergunta a Koutetsu por que os Iga decidiram escolhê-lo para ser o chefe da aldeia ao invés do Tokisada, mas ela responde que deve obedecer ordens apenas dele, o futuro líder, e não do Tokisada, porque são assim que os ninjas funcionam. Em outra cena, vemos o Tokisada indo visitar o Gantetsu, que é responsável pela fabricação de ferramentas ninjas, e também é o pai da Ryoko. O Gantetsu comenta que ninguém mais quer comprar suas criações, então o Tokisada pergunta por que ele não as vende para os Koga, já que eles eram seus melhores clientes. Lá, o inventor explica que eles se ofereceram para fazer algo grande e lhe deram planos para construí-lo. O Gantetsu não pode revelar o que é, mas diz que pretende aceitar essa oferta. No entanto, ele comenta que aceitar essa oferta fará com que todos se tornem escravos dos Koga, mas se ele recusar o trabalho, a vila de Saigatsu irá à falência. O Gantetsu comenta que ele claramente tem uma filha herdeira chamada Ryoko, mas ele a ama demais para herdar a sua posição. Por isso, ele prefere que sua filha seja feliz no mundo normal ao invés de vê-la sofrer. De volta à escola, vemos que os garotos estão planejando realmente roubar as respostas, e eles estão acompanhados por 2 alunos que admiram o Itoki. Tudo graças à forma como ele defendeu seus colegas de classe no teste do cupcake. À noite, eles se infiltram nos corredores da secretaria principal da escola. Lá, Ryoko dá ao Itoki um drone para observar o alvo à distância, e graças a isso, ele consegue registrar o cofre. Mas quando retorna, o dispositivo bate na porta, e a professora percebe, fazendo com que ela recue. No entanto, a Kirei joga uma bomba de fumaça para despistar a professora, de modo que eles possam procurar as respostas dentro do escritório. Do outro lado da tela, o Tokisada está prestes a se infiltrar na fábrica dos Koga. Ele também usa um drone para cobrir a câmera de segurança, enquanto corre a toda velocidade. Atrás dele está a Shione, que está claramente escondida nos arbustos, observando cada movimento dele. Ela está encarregada de espioná-lo, pois ele é o principal suspeito da morte do chefe dos Koga. E ao ver o que ele está fazendo, ela começa a pensar que o Tokisada está louco, pois é muito perigoso se infiltrar nessa instalação. De volta ao Itoki e seus companheiros, eles continuam no plano, mas são surpreendidos pelos Koga. Eles conseguem abrir o cofre, mas a Kirei está confrontando Himura e seus capangas. Enquanto isso, Tokisada entra no escritório do presidente da fábrica. Ele tenta encontrar os planos para alguma coisa, mas só encontra dinheiro. Lá, ele percebe que a Shione está o seguindo e prepara uma armadilha para ela, fazendo com que os guardas a descubram. No dia seguinte, a Shione pede desculpas ao seu chefe, dizendo que fez besteira e perdeu o Tokisada, por isso não conseguiu obter nenhuma informação. Ele lhe diz que ela pode continuar com a missão, mas pede para que ela não fale novamente. Ele então a pergunta o que ela achou da fábrica dos Koga, ao que ela responde que parecia muito vigiada para ser uma fábrica de cupcakes comuns. Ele quer saber se há alguma indicação do que está sendo fabricado ali, mas ela não parece ter certeza. Mais tarde, o professor dá aos alunos as provas, e para a surpresa deles, eles descobrem que as respostas não são as mesmas que eles roubaram. E então ficamos sabendo que no dia anterior, os Koga haviam chegado no cofre primeiro e alterado as perguntas. Por conta disso, a Ryoko foi a única da equipe que respondeu corretamente ao teste, pois ela sabe muito sobre ferramentas ninja. Na fábrica dos Koga, o presidente está furioso porque alguém se fez passar por ele e pediu para que comprassem 10 bonecos ninja Gantetsu e depositasse o dinheiro imediatamente. Descobrimos que o Tokisada fez isso para que o Gantetsu, o pai da Ryoko, pudesse se recuperar financeiramente. Assim, vemos que o Gantetsu está animado, porque mesmo sabendo que houve um erro no pedido, ele não pode cancelá-lo, nem mesmo os Koga. Mais tarde, na aldeia, o Tokisada repassa a informação,
de que os Koga estão planejando roubar a ideia do Ziga, construindo o traje mais poderoso. De volta à escola, vemos os alunos praticando atividades de limpeza. E lá, a Koutetsu diz ao Itoki que alguém do grupo deles é um traidor, que está vazando informações para o clã Koga, pois não havia como eles saberem onde estava o cofre que iriam abrir. Ao ouvir essa informação, o Itoki fica pensativo e desconfiado de cada um dos seus amigos. E depois disso, vemos que o líder do clã Fuma exige da Kirei que ela continue sendo uma traidora, não importa o que aconteça, dizendo que ela deve mentir e trapacear para conseguir uma vitória. Do outro lado da tela, o Itoki convida todos os seus amigos para passar alguns dias de férias na aldeia do Ziga. Sua mãe dá as boas-vindas a todos, mas depois se volta para Ryoko e lamenta o que aconteceu. Mais tarde, vemos o Tokisada com o pai da garota do lado de fora da oficina. Infelizmente, os Koga atacaram sua oficina e eles destruíram tudo. No entanto, apesar de terem sido eles ainda têm que aceitar a ordem de construir um traje superior e um núcleo mais poderoso. Porém, o Gantetsu está mais preocupado com o local onde sua filha está. O Tokisada então propõe levá-la para a aldeia e deixá-la lá por alguns dias, já que os Ziga acolhem qualquer pessoa que precise de um lar. Depois disso, voltamos para a aldeia dos Ziga, onde todos estão animados para conhecer melhor o local. O Itoki pede que eles fiquem à vontade enquanto ele estiver fora, pois hoje é o aniversário da morte do seu pai e ele precisa fazer algumas coisas. Nesse momento, vemos a Kirei dar uma volta pela casa e nesse momento descobrimos que ela está com algumas armas escondidas. Ela se comunica com Susako por meio de um pássaro mensageiro e podemos notar que a mensagem que ela enviou diz que ela conseguiu se infiltrar na casa dos Ziga e que o nível de segurança é muito alto. Mais tarde, no escritório de regulamentação ninja, a Shione propõe a toda a diretoria que eles parem de investigar os Ziga e passem a investigar os Koga, pois eles estão usando o cadáver do Kinshimaru para criar algo novo. Ela acrescenta que há um boato de que os Koga estão planejando um ataque em grande escala contra os Ziga, mas o chefe diz que a informação não foi verificada e que isso só criaria confusão. Por isso, eles devem continuar com a investigação em cima do Tokisada. Enquanto isso, o Itoki e sua mãe estão no cemitério. Ele conta à sua velha que o diretor da escola lhe falou sobre o seu pai. Ao ouvir isso, a Yumika fica triste e diz que o seu pai sempre acolheu ninjas que haviam deixado suas aldeias, pois o seu lema era de que eles aceitavam todos lá, mesmo sendo um ninja renegado de outro clã. Ela então conta que no dia em que seu pai morreu, eles estavam em uma missão com o Tokisada. Ela também acrescenta que, como chefe da aldeia, ela enviou seus ninjas para missões muito mais perigosas, mas ela precisa ser forte e aceitar o fardo de que a vida de todos estão em suas mãos, sendo esse o fardo de ser o líder do clã. Mais tarde, vemos o Itoki e as meninas indo a um mercado fazer compras. Lá ele descobre que todas as pessoas que trabalham no local são ninjas, só que ele claramente não sabia disso. Eles estão muito felizes pelo Itoki ter entrado na academia. O Itoki fica surpreso porque sempre foi esse mercado, mas nunca imaginou que todos eles fossem ninjas escondidos. Depois disso, eles vão pescar no rio e ficam corados quando veem as meninas em seus trajes de banho. E então, todos começam a pegar muitos peixes com técnicas diferentes. Então, vemos que a Kirei se sente triste, porque assim como seu método de pesca, ela também se sente como um peixinho, já que é uma impostora e não tem uma vila própria. Ela também comenta que essa é claramente a razão pela qual o seu clã tem a posição mais baixa na sociedade. Nesse momento, ela tem um flashback de quando era criança e seu pai a obrigava a mentir e trapacear, e ele sempre lhe dizia que essa é a única maneira do clã Fuma sobreviver ao longo dos anos. Portanto, sua missão de vida é enganar e se passar por outra pessoa para obter vantagens. Depois disso, voltamos para o presente, e o Itoki a ouve atentamente, e quando ela termina, o Itoki diz que ela é uma pessoa muito boa, e que ele nunca se esquecerá do primeiro dia de aula em que estava muito nervoso, até que a Kirei se aproximou dele e pediu para que eles se tornassem amigos. Ela fica muito comovida com isso, e eles voltam para a mansão com um balde cheio de peixes. O Itoki pergunta o que eles vão fazer com toda essa comida, e então a Ryoko responde que hoje todos os ninjas da aldeia vão se reunir para lembrar o aniversário da morte do chefe. Então, todos começam a se preparar para a comemoração. O Tokisada então se aproxima do Itoki enquanto eles comem peixe. Ele lhe conta que a Koutetsu foi abandonada pelos pais, mas a Yumika a acolheu e cuidou dela. Assim, daquele dia em diante, a garota faz qualquer coisa pela chefe. Depois disso, o Tokisada leva comida para Shione, que claramente ainda está de olho nele. Ela pergunta envergonhada se ele é realmente tão bom nisso. A Shione pergunta se eles realmente mataram o Kishimaru, mas ele diz a ela para não perguntar isso e apenas fazer o seu trabalho, pois ela é quem deve decidir se ele é realmente tão bom nisso para matar um ninja mais forte. Sem ter como responder, ela começa a se deliciar com o peixe. Mais tarde, durante o jantar, todos se divertem bastante. Depois disso, todos começam a conversar e fazer piadas entre amigos. Em seguida, o Itoki se aproxima de sua mãe e pergunta se o sonho do seu pai sempre foi proteger a aldeia, pois ele sente que ainda não está mentalmente preparado para assumir o lugar do seu pai no futuro. No entanto, ela diz que ele pode ficar
tranquilo, pois a vila de Iga é um lugar maravilhoso, e ele ainda vai ter muito tempo até se tornar o verdadeiro líder da vila. No momento em que ela disse isso, ela foi amaldiçoada, e provavelmente ela vai acabar morrendo. Mais tarde, a Yumika o leva para uma sala para lhe dizer algo urgente. Por outro lado, o Gantetsu agradece a Ryoko e também a Kirei, pois o Itoki lhe disse que seus amigos são muito importantes para ele. O Itoki também confessou que se diverte muito na academia graças aos dois, e nesse ponto, podemos ver que a Kirei está se sentindo muito mal por estar roubando informações e repassando-as para os Koga. Mas depois disso, ela envia uma outra mensagem para o Suzaku, dizendo que não há nada para informar, pois tudo está em paz na vila de Iga. Agora, a Yumika está contando para o Itoki o segredo sobre o núcleo da família. Ela conta que essa informação só é conhecida pelos líderes do clã, e que quando o Itoki se tornar o líder, todo o segredo será revelado a ele. No dia seguinte, vemos que o Itoki está impaciente para saber quando ele se tornará um ninja. Mas nesse momento, o Mitsuzou aparece para informá-lo de que na TV estão anunciando que a Academia Ninja vai fechar. O Tokisada então diz que esse é um anúncio oculto, de que a grande reunião ninja vai começar. Essa é uma celebração realizada por ordem do chefe da organização reguladora, que reúne os ninjas mais importantes, pois o futuro de todos os ninjas do Japão será decidido nessa reunião. Também ficamos sabendo que essa reunião não é realizada há mais de 70 anos, e nesse momento, vemos como os membros de cada clã ficaram sabendo da notícia. Em seguida, voltamos à mansão Iga, onde os novatos estão confusos, pois não entendem o que está acontecendo nesse momento, já que eles nunca ouviram falar de um evento tão importante. Ao mesmo tempo que isso, o Mitsuzou, o Tokisada e a Yumika se preparam para sair. O Itoki pergunta a sua mãe se é conveniente que o futuro líder participe da reunião, ao que a Yumika responde que o trabalho das crianças é estudar, portanto ele não deve negligenciar seus estudos apenas por conta de um feriado prolongado. Por fim, o Itoki se despede de sua mãe, desejando a boa sorte em sua viagem. Mais tarde, os Iga chegam a um comitê, assim como os representantes de todas as regiões do país. A atmosfera rapidamente se torna hostil entre os líderes dos clãs, mas o Ayato pede que todos mantenham a ordem na sala. Ele então convoca a grande reunião ninja, mas eles notam que é um representante faltando. No entanto, é dito que essa aldeia foi completamente absorvida pelos Koga, assim como a fábrica que agora pertence à corporação deles. Eles também acrescentam que o clã Fuma agora também faz parte dos Koga. O Ayato interrompe a conversa e começa a falar sobre o assunto principal. Ele denuncia que os Koga enganaram outras aldeias ninjas, assumindo claramente o controle de suas aldeias. Em outra sala, a Shione e seus colegas de trabalho ficam chocados com o fato do seu chefe já estar investigando os Koga em segredo. Eles chegam à conclusão de que o Ayato escondeu essa informação porque temia que houvessem pessoas infiltradas dentro da organização. O chefe então pede que todos os representantes relatem se sofreram invasões de suas aldeias, pois dependendo dos depoimentos, isso pode resultar na prisão do chefe dos Koga. A Shione e os outros percebem que esse era o plano do Ayato, pois com os líderes de todos os clãs reunidos, será mais difícil para os Koga resistirem. No entanto, todo o plano dele parece dar errado, pois todos começam a culpar os Iga. A Yumika se defende dizendo que eles não tinham motivos para cometer esse crime. Todos dizem que os Iga, além de começarem uma guerra, também mataram o Kishimaru. A Yumika diz que essas acusações são infundadas e reforça sua fala dizendo que não há provas contra eles. A Yumika então diz que eles estavam investigando os Koga e descobriram diversas irregularidades no que eles andam fazendo. O Mitsuzou lhe entrega um envelope com fotos que mostram claramente que o clã está fazendo experimentos com uma nova ferramenta, mas também há informações de que eles estão atrás de um núcleo ninja secreto. Por fim, é explicado que os Koga pretendem invadi-los sob o pretexto do assassinato do seu chefe. O Samon então toma coragem e conta que o seu clã foi alvo da invasão dos Koga, e em seguida grita que eles não têm mais forças para resistir. Ele se arrepende de não ter dito nada antes, mas a sua avó, que era uma líder, entrou em depressão e tirou sua própria vida. Em seguida, o Iboro confessa que está encarregado de prover o sustento de todos os habitantes de sua aldeia, mas que tudo tem ficado cada vez mais difícil por conta dos Koga. Em seguida, mais líderes vão dizendo que os Koga são os culpados por essa reunião estar ocorrendo agora. Outros líderes também se levantam para denunciar os ataques do clã Kidou, e assim, mais e mais líderes vão chegando à conclusão de que os Koga são os culpados. No entanto, no momento em que estão levando o líder embora, aparece um homem chamado Genji, que é o capitão da 2ª divisão da organização ninja reguladora. Ele anuncia que tem provas sobre o assassinato do Kishimaru, e lá são mostradas imagens capturadas de uma câmera de segurança, onde podemos ver alguém esfaqueando o ex-líder do clã Koga. No entanto, o som do núcleo ninja também pode ser ouvido. O Genji explica que o ruído produzido pelos trajes é muito característico de cada aldeia, e finalmente eles decidem que o som pertence à aldeia de Iga. O Genji então pede a Yumika que os acompanhe ao tribunal, mas o Tokisada fica na frente dele, escondendo uma faca. A chefe dos Iga diz que não há nada a temer, pois eles não cometeram tal crime. Antes de sair, a Yumika pede ao Tokisada
nada que diga ao Itoki que ela estará deixando a aldeia em suas mãos. Depois disso, a grande reunião ninja termina. Mais tarde, o Mitsuzou dá a notícia de que a Yumika foi presa, mas para tranquilizá-lo, ele diz que eles não fizeram nada de errado e que são inocentes. Portanto, ela deve ser libertada em breve. Nesse momento, a Kotetsu se aproxima do Tokisada e pede que ele elabore um plano para resgatá-la. O Tokisada então transmite claramente ao Itoki a mensagem de que a aldeia está em suas mãos. Então, o Itoki pede para que todos do clã Iga sejam reunidos. Do outro lado da tela, vemos o Henry declarando guerra ao clã inimigo. Ele também determina que seus inimigos devem ser completamente exterminados. Mais tarde, vemos o Ayato na sala de controle, observando o vídeo da morte do Kishimaru. Mas, nesse momento, o Genji entra com uma roupa ninja e o apunhala pelas costas. Ele finalmente percebe que o Genji era o traidor dentro da organização. No dia seguinte, é preparada uma cerimônia para tornar o Itoki o verdadeiro líder da aldeia. Embora ele esteja disposto a assumir essa responsabilidade, ele diz que só será o chefe até conseguir trazer sua mãe de volta. Mais tarde, vemos a Yumika trancada em uma cela. Nesse momento, o Genji aparece, dizendo que tomou o lugar do Ayato e que agora ela será condenada à morte. Depois disso, vemos o Kidou revelando que desde o seu nascimento ele era doente. Então, o seu corpo teve que ser reconstruído para que ele pudesse ser o chefe dos Koga. Desde então, tudo que ele se lembra é da dor dos experimentos que fizeram nele para atingir seu objetivo, e esses esforços foram completamente em vão. E a única coisa que ele se lembra é de acordar com muita dor. Na época, seu único pensamento foi nunca desejar ter nascido como ninja. Ou melhor ainda, ele desejava que não houvesse ninjas nesse mundo. Mais tarde, o vemos sendo libertado da prisão, onde o Genji pede desculpas por mantê-lo preso em tal lugar. E pelo que parece, ele está chamando o clã Koga para colocar em ação o seu objetivo com os androides. Agora vemos uma reunião de emergência da entidade que regula os ninjas, onde é relatado que 72 horas se passaram desde que o Ayato desapareceu completamente. Portanto, o papel de chefe será assumido pelo Genji. Diante dessa notícia, a Shione interrompe a todos para dizer que o seu chefe está em uma missão solo e que o seu desaparecimento não é motivo para tomar decisões tão precipitadas. O Genji diz que um segundo esquadrão será enviado em breve para procurar o Ayato e revela que o Kidou será libertado de suas acusações por falta de provas. Em seguida, o Genji diz que a Yumika será condenada à morte pelos crimes de tentativa de assassinato do líder do clã Koga. Para concluir a reunião daquele dia, a Shione é promovida ao posto de capitã do primeiro esquadrão da organização. Mais tarde, ela se reúne com sua equipe para compartilhar suas suspeitas sobre a promoção do Genji a chefe. Ela tem estranhado a diferença de tratamento que o clã Koga recebe em comparação ao Ziga, e também acha suspeito que ela, claramente uma novata, tenha sido promovida a capitã do primeiro esquadrão. Então, ela propõe que o Ayato seja procurado, para que assim toda a situação possa ser esclarecida. Enquanto isso, o Kidou e o Genji se dirigem à sala do chefe do clã Iga para lhe oferecer um acordo em troca de sua liberdade. Antes que eles possam dizer qualquer coisa, a Yumika percebe que eles querem saber o segredo da energia perpétua da armadura secreta do clã, mas ela se recusa a entregar a eles, pois se essa informação valiosa cair nas mãos de pessoas erradas, a segurança da humanidade estará em risco. O Genji avisa que ela tem até o dia seguinte para decidir se será executada ou não. E do outro lado da tela, vemos o Itoki e as meninas se reunindo na sede do clã Iga. Elas torcem para que ele seja um bom líder. Do nada, o Tokisada aparece. Ele pede para que o Itoki e a Kotetsu o acompanhem a uma reunião de emergência, onde todos ficam sabendo que a Yumika será executada no dia seguinte. Um dos membros do clã propõe ir em uma missão de resgate, se opondo à decisão da organização ninja reguladora. Mas o Mitsuzou diz que se eles fizerem isso, eles vão acabar declarando guerra contra todos os clãs. Por isso, Tokisada propõe que ele seja expulso do clã, para que ele possa ir ao resgate da chefe, sem que todos eles tenham que enfrentar as consequências de uma guerra. Mas a Raiha diz que isso não é necessário, pois ninguém vai acreditar que ele foi expulso, e só verão as ações dele como um ataque da aldeia. Imediatamente, a Kotetsu ataca o Itoki e exige ser expulsa para que possa ir com o Tokisada em uma missão de resgate, já que ela não tem laços sanguíneos com o clã. Essa é a única maneira dela retribuir a Yumika por tê-la acolhido e tê-la levado enquanto ela era criança. Finalmente, o Itoki reage e dá sua primeira ordem como chefe da aldeia Iga. Ele confia o resgate de sua mãe ao Tokisada e a Kotetsu, já que o tempo está se esgotando e eles não têm escolha, a não ser usar claramente a força para resgatá-la. Eles também devem evitar causar danos graves a qualquer pessoa, e enquanto eles fazem isso, o restante do clã deve reunir evidências para provar que eles são inocentes e que seu clã não cometeu nenhum crime. Depois que a reunião do clã termina, vemos que a Kirei está do lado de fora, ouvindo tudo o que está acontecendo, e do outro lado da tela, vemos o Housen, o Henry e o Kidou se reunindo para convocar uma reunião extraordinária com o clã. Quando eles são informados de que o Suzaku chegou à sede, ele os informa de que tem um espião na aldeia do Ziga. O espião o informou que o Itoki está preparando um plano para resgatar a Yumika.
Então, o Suzaku acredita que esse é o momento perfeito para atacar o clã Iga. Um tempo depois, ele acaba dizendo que gostaria de fazer parte da equipe de ataque contra os Iga, e o Kido aceita, pois recentemente o Suzaku tem mostrado um ótimo desempenho como ninja. Seu pai imediatamente tenta convencê-lo a não participar, argumentando que ele ainda é apenas uma criança, mas o Suzaku não dá ouvidos a ele e decide participar, e que de agora em diante ele tomará suas próprias decisões e que não há como voltar atrás, pois ele pareceria um covarde se fugisse. Diante dessas palavras, o seu pai não pôde fazer nada e permitiu que o Suzaku fizesse o que fosse necessário pelo bem do clã. Mais tarde, uma reunião do clã Koga acontece para autorizar o ataque à aldeia de Iga, mas o Housen e um grupo de pessoas se opõem à operação. De repente, o Kido atira nele, deixando claro que não há lugar para covardes em sua aldeia. Depois disso, diversos anúncios de desastres são transmitidos por toda a cidade, e os cidadãos são aconselhados a ficar em casa. Ao mesmo tempo, Mitsuzo percebe que essa é uma estratégia dos Koga para encobrir o ataque que eles vão lançar contra os Iga. Então, vemos o inimigo se aproximar da aldeia com vários caminhões carregados de androides. Não só isso, mas vários ninjas estão prontos para começar a invasão. De repente, descobrimos que o clã Iga tem uma tecnologia de ponta para enfrentá-los. No entanto, muitos androides sobrevivem à explosão do canhão, de modo que o vigilante do clã Iga não tem escolha a não ser morrer como um ninja. Ele acaba destruindo grande parte da força de ataque inimigo, e ao testemunharem a morte do vigia, todos lamentam essa perda, mas como estão em guerra, eles devem prosseguir com o ataque. Ao mesmo tempo que isso acontecia, vemos dois jovens de mãos dadas se aproximando da entrada da prisão onde a Yumika está sendo mantida em cativeiro. Isso faz com que o guarda intervenha e os detenha em seu caminho, mas nesse momento é revelado que eles são a Kotetsu e o Tokisada, que conseguem escapar facilmente da segurança para libertar a líder do clã. Quando estão prestes a fugir, eles são interceptados pelo Genji, que os informa que eles estão presos por violar a lei. De volta ao Itoki, ele e sua equipe estão na torre de controle para monitorar a batalha contra os androides. No entanto, eles estão em desvantagem contra o clã Koga, pois as máquinas de batalha continuam chegando e as forças dos ninjas estão se esgotando. A Ryoko se oferece para examinar os androides e pede a um dos shinobi que traga um para a torre de controle. Mais tarde, ela descobre que o ponto fraco das máquinas é a energia, pois elas não conseguem se manter por mais de uma hora sem recarregar. Nesse momento, Mitsuzo informa a ela que um androide estava o seguindo, mas recuou sem fazer nada contra ele. Isso confirma que a fraqueza dos androides é a energia, e que o alvo do clã Koga é o suplemento infinito de energia que os Iga têm. Por isso, eles estão atacando a aldeia. O Itoki supõe que o ataque aos portões principais foi uma distração, para levar as fontes de energia para a vila, pois somente assim os androides podem ser recarregados e retornar à batalha. A Ryoko então pede a Raiha que investigue as ruas alternativas, por onde os caminhões de recarga poderiam ter entrado na vila. Depois disso, o Itoki propõe enviar um esquadrão de reconhecimento para destruir a fonte de energia, mas o Mitsuzo se opõe a essa ideia, porque se eles dividirem a equipe, a linha de defesa será rompida e seus inimigos invadirão a aldeia. Nesse momento, vemos a Ryoko se juntar à missão. Ela acha que também é dever dela resolver toda essa situação, porque foi o clã dela que inventou esses androides. Em meio ao tumulto dos garotos, a Kirei deixa claro que ela vai esperar por eles na base. O Itoki e a Ryoko então se dirigem ao armazenamento para se prepararem para a batalha. Nesse momento, a Kirei aproveita a oportunidade para informar ao clã Koga, mas se arrepende e decide ficar quieta. Do outro lado da tela, vemos a Shione e sua equipe interceptando alguns homens suspeitos. Lá, eles percebem que os homens são claramente capangas do clã Koga, que estavam prontos para fazer desaparecer o corpo do Ayato. Mais tarde, eles interceptam o Genji, que na ocasião estava lutando contra o Tokisada. O Genji exige que a Shione e o Tokisada sejam presos, mas ela o acusa de ser cúmplice dos Koga no assassinato do Ayato. Ela então ordena que sua equipe prenda o Genji, mas ele se recusa a cooperar e acusa de estar ligada ao clã Iga. Isso irrita muito a Shione, pois a última coisa que ela quer ouvir é a acusação de um traidor. De repente, o Tokisada executa um movimento rápido que deixa o Genji completamente inconsciente, permitindo que o clã Iga fuja do local. Finalmente, a Kotetsu e a Yumika chegam à entrada secreta da aldeia e percebem que uma invasão está acontecendo. Então, elas correm rapidamente para ajudar a aldeia. Depois disso, vemos que a Ryoko e o Itoki estão na guarda do inimigo, mas há muitos deles para enfrentá-los. A Ryoko propõe voltar para buscar reforços, mas o Itoki sabe que não tem tempo para isso e ele quer atacar agora porque a guarda está baixa. Felizmente, ela já havia elaborado um plano para essa ocasião, pois sabia que o Itoki diria algo assim. Ela então explica que extraiu um dispositivo que mantém o sinal dos androides unido e que, usando seu conhecimento, ela irá fazer com que os androides fiquem congelados por 10 segundos, dando a ele a oportunidade de destruir a fonte de energia
energia com explosivos. Eles imediatamente executam o plano, mas o Suzaku, que estava patrulhando, os impede. De repente, um dos androides que estava segurando o Itoki pega os explosivos dele. Nesse momento, percebemos que a intenção do androide é destruir a fonte de energia. O explosivo é acionado e todos os androides caem no chão. Após o choque, o Itoki e a Ryoko percebem que a androide que os ajudou era a Kirei. Então eles a levam para um lugar seguro. Depois disso, vemos a Shione indo até a cela do Genji, na esperança de que ele confesse seus crimes, mas ele decide ficar calado até que o seu advogado chegue. Ele imediatamente jura vingança contra todos e começa a usar uma técnica de ilusão. De volta à vila de Iga, depois de comemorarem a vitória, a Koutetsu e a Yumika chegam à mansão, mas a Koutetsu começa a perder o controle de si mesma e captura a Yumika para obter informações sobre onde está a fonte de energia infinita. No entanto, a Yumika não revela nada e acaba sendo morta pela Koutetsu. Depois disso, vemos diversos androides ninjas causando uma grande destruição na cidade. Eles também tomam conta de diversas aldeias. Ao mesmo tempo, o Itoki está arrasado com a morte de sua mãe. A Raiha então informa que ele deve ser oficializado como chefe da aldeia. Ela também acrescenta que eles estão tentando fazer a Koutetsu falar, mas ela não pronuncia uma única palavra. Então eles precisam decidir sua punição o mais rápido possível. O Itoki olha para a mancha de sangue onde sua mãe estava, e as lembranças do dia anterior vêm à sua mente. Mais tarde, alguém avisa o Suzaku que é melhor que ele não volte para os Koga, pois o Kido está fora de controle, dizendo que vai matar qualquer um que não cumpra suas ordens. O garoto pergunta por que seu pai foi morto, e o informante lhe diz que o Housei não concordou com o plano do Kido, e por isso ele acabou daquela forma. Por um momento, o Suzaku pensa que o seu pai mereceu por não ter obedecido às ordens, mas o informante diz que o Housei não era um covarde, e que ele apenas queria o bem-estar da aldeia e um futuro melhor para o seu filho. Antes de ir embora, o homem pede para que o Suzaku se cuide para que não aconteça com ele o mesmo que aconteceu com seu pai. Depois, durante a cerimônia de posse como novo chefe da vila de Iga, o Itoki sente muita saudade da sua mãe, mas infelizmente não há o que fazer. Lá vemos que todos estão furiosos com o que aconteceu com a Yumika e querem se vingar dos Koga. No entanto, o Itoki apenas pede para que eles esperem até que o funeral de sua mãe termine. Mais tarde, a Ryoko e a Kirei têm que ir para casa, mas a Ryoko pergunta se a Kirei quer ir ao funeral da Yumika. Ela responde que seria uma honra. No entanto, a Kirei fica um pouco triste porque ela acha que não poderá comparecer. Depois de se despedirem, o Tokisada aparece e pede para o Itoki ir ver a Koutetsu. Quando ele entra, ele fica surpreso ao vê-la amarrada com uma corda. A Koutetsu explica que se eles não a mantiverem amarrado, ela buscará qualquer oportunidade para tirar a própria vida. Ela conta que no dia anterior um sino tocou em sua cabeça e que suas lembranças agora estão fragmentadas. Em seguida, ela desaba, revelando que quando acordou, ela estava coberta de sangue. Ela então pede que o Itoki a mate imediatamente, pois não existe mais razão para ela continuar vivendo. Nesse momento, Tokisada intervém e explica que já sabe o que aconteceu. Os Koga a manipularam implantando um chip nela, assim como fizeram com a Satomi. Ele também comenta que o Kido fez o mesmo com todas as mulheres que teve, criando assim diversas espiãs que não sabem que são controladas. Por fim, o Tokisada revela a Koutetsu que ela é filha do Kido. A Koutetsu começa a gritar, perguntando por que não a mataram se já sabiam disso, ao que o Tokisada responde que a Yumika não teria permitido. Nesse momento, vemos um flashback, onde o Tokisada conta a verdade para a Yumika. No entanto, apesar de saber que a Koutetsu é descendente do seu inimigo, a Yumika decidiu cuidar dela como se fosse sua filha. De volta ao presente, o Itoki implora para que a Koutetsu seja libertada, pois ela é inocente. O Tokisada então diz que tomou para si mesmo a responsabilidade de ensiná-la a arte do ninjutsu, e que ele sabe perfeitamente que ela jamais faria algo assim. Ele também conta que a Koutetsu tentou atacar a Yumika, mas não conseguiu. Ao ouvir isso, o Itoki abraça a Koutetsu, pois entende que ela não foi a culpada. No entanto, o Tokisada acrescenta que existe outro traidor entre eles. No momento seguinte, vemos o Kido satisfeito, porque depois de tanto tempo ele finalmente executou seu plano de forma perfeita. Ele nunca pensou que sua filha Koutetsu cumpriria a missão, já que a considerava um produto defeituoso. Agora ele se sente muito mais confiante, porque o seu rival é apenas uma criança. Depois disso, a Kirei volta para sua aldeia e informa ao seu pai que cumpriu sua missão de espionar os Iga. Então, só falta entregar o relatório aos Koga. Mas nesse momento, ela descobre que é uma armadilha, pois os androides foram programados para eliminá-la. Seu pai lhe diz que a única forma de sobreviver é enganar a todos. Então ele se prepara para matá-la com uma faca. No entanto, tudo isso não passava de uma distração, e o pai dela abre uma escotilha no chão para que a Kirei escape. Enquanto ela foge, uma bomba é detonada para eliminar os androides. O pai dela grita, dizendo que a aldeia Fuma sempre viverá.
Depois disso, a Ryuko vai visitar seu pai no hospital e percebe que ele está sem uma das mãos. Ele confessa que não queria que ela soubesse disso, mas ele foi tratado muito mal pelos Koga, e eles fizeram isso com ele apenas por ter reclamado. Ele diz que a aldeia deles não será mais capaz de fabricar ferramentas. Aflita, a Ryuko começa a chorar no colo do seu pai, sem saber o que fazer. Depois disso, o Itoki é deixado sozinho em frente aos restos mortais da Yumika, e após o término do funeral, o Suzaku aparece e se curva diante do caixão, mas depois chama o Itoki de covarde. O Itoki rapidamente empurra o Suzaku e o coloca contra o chão. O Itoki pede que ele entenda sua dor nesse momento difícil, ao que o Suzaku responde que o Kido fará tudo o que puder para destruir os Ziga. Em seguida, o Suzaku revela que seu pai se opôs à invasão dos vilarejos e que por conta disso ele foi morto. Ele também acrescenta que seu pai sempre trabalhou pelo bem do clã e tem certeza de que ele não estava errado. O Itoki então pergunta por que o Suzaku continua a lutar pelas pessoas que mataram seu pai. O Suzaku então joga para longe e confessa que essa é a única coisa que lhe resta. Depois disso, o Suzaku chega em casa e olha uma foto do seu pai. Ele percebe que atrás do porta-retrato há um cartão de memória SD. Ele o conecta ao computador e assiste o vídeo real da morte do Kishimaru. No vídeo, Kishimaru discute com Kido sobre o futuro da organização. O Kishimaru não concorda que devam assumir o controle de todas as aldeias e pede que o Kido cancele o projeto de invasão imediatamente. O Kido responde que o Kishimaru nunca o entenderia, pois nasceu com talento e todos o amavam, enquanto Kido recebeu apenas dor e sofrimento. O Kishimaru sente compaixão por seu irmão, mas nesse momento um ninja perfura suas costas. Ao ver isso, Suzaku fica chocado, porque tudo que ele achava que era certo desmoronou. No dia seguinte, o Mitsuzou informa ao Itoki que recebeu uma carta do Kido, exigindo que eles entreguem o núcleo ninja à aldeia para ele. O Mitsuzou e os outros insistem, dizendo que se não fizerem isso, eles serão massacrados. No entanto, o Itoki pede mais tempo para pensar no assunto. Mais tarde, em frente ao altar da Yumika, o Itoki pergunta se ela já pensou em ter uma vida normal, pois no começo ele nem acreditava que ninjas existiam. Por isso, ele discorda da maneira como os ninjas vivem atualmente, mas ele não pretende fugir nem abandonar a posição que a Yumika lhe deixou. Ele finalmente se desculpa e decide que fará as coisas do seu jeito. Então, ele pede ajuda ao Tokisada. Depois disso, o Itoki reúne todos os ninjas e diz que entregará o núcleo aos Koga, mas com uma condição: garantir que ele os deixem viver em paz. Ninguém acha que essa decisão é correta e eles começam a gritar que isso é estúpido e que eles deveriam entrar em guerra, mas ele diz que essa é a sua decisão final e que ele não permitirá que ninguém mude sua ideia. Na cena a seguir, vemos que o Kido não planeja assinar o Tratado de Paz. Ele apenas aceitou temporariamente para não ter problemas com o órgão regulador dos ninjas, e a sua prioridade é tomar o núcleo secreto dos Ziga, antes de atacá-los novamente. Mais tarde, a Kirei vai até a fábrica dos Saigatsu e encontra tudo destruído. Ela desce até o porão e encontra a Ryuko trabalhando sem parar. A Ryuko pede desculpas por não tê-la recebido e diz que não pode parar de trabalhar. De repente, ela começa a chorar porque é a única pessoa da aldeia capaz de criar e manter ferramentas ninjas, mas ela sente que não é forte o suficiente para reconstruir a oficina sozinha. A Kirei então revela para ela que o seu pai morreu, mas ela não sente tristeza, pois o odiava tanto quanto qualquer pessoa. Ele lhe ensinou que para uma aldeia fraca sobreviver era preciso enganar e trair todos, e no final os Koga os traíram, e por isso a Kirei conseguiu deixar de ser uma espiã dos Koga. De repente, a Kirei admite que a morte pela culpa da Yumika foi dela, pois ela avisou que o Tokisada não estava lá. A Kirei começa a chorar, pois sente que traiu a todos, mas a Ryuko diz que ela ainda é uma amiga muito especial, pois o tempo que passaram juntas foi genuíno, assim como suas lágrimas. Enquanto isso, Suzaku liga para o Kido e diz que encontrou o vídeo do que realmente aconteceu naquele dia, e como prova de lealdade, ele quer entregá-lo pessoalmente ao Kido. Em uma mudança de cena, o Mitsuzou e os outros dizem ao Itoki que eles decidiram não assinar o acordo de paz com os Koga. Eles também pedem que o Itoki renuncie ao cargo de chefe da vila, mas ele se recusa. Então, o Mitsuzou diz que eles precisam se preparar para a guerra. Mais tarde, a Kirei vai se desculpar com o Itoki por ter mentido e tê-lo traído. No entanto, o Tokisada é quem a recebe. Ele revela que já sabia que ela estava infiltrada. O Tokisada diz que apesar de seu erro, ela não é culpada pela morte da Yumika, pois o verdadeiro traidor é outra pessoa dentro da mansão. E para compensar, a Kirei agiu muito bem, explodindo uma base dos Koga. Ele finalmente diz a ela que ainda não entregará sua mensagem de desculpas, pois o Itoki está muito ocupado cuidando dos assuntos da aldeia. Mais tarde, vemos que os ninjas de Iga estão planejando capturar o Itoki e pegar o núcleo secreto. Então, eles entram na casa e o Mitsuzou descobre que a Raiha está fora de posição. Ele a ataca enquanto diz que nunca pensou que ela fosse a traidora, mas de repente é mostrado um flashback em que o Itoki diz ao Mitsuzou que a Koutetsu não matou sua mãe e que há um traidor dentro de Iga. Ele pede que o Mitsuzou o ajude a revelar o traidor, e o Itoki o escolheu porque ele é a pessoa mais leal e confiável do clã. Agora voltamos ao presente.
ambiente, onde o Mitsuzou tem a Raiha imobilizada. Ele pergunta se ela está ciente de todo o sangue que foi derramado por causa dela. E finalmente a Raiha revela que a Yumika tirou seu marido sem se importar com as consequências. Por essa razão, ela confiou no Kidou, que prometeu salvar o seu marido. Então a Raiha comenta que não é capaz de suportar uma vida de sofrimento e engole uma cápsula de veneno. Depois disso, vemos a carta que o Itoki deixou para os ninjas, onde ele se desculpa por tê-los enganado, pois só queria descobrir o traidor. Em uma cena paralela, o Tokisada vai até a casa do Suzaku para investigar o pai dele. Porém, o Suzaku o espera. Ele entrega o cartão de memória com o vídeo do assassinato do Kishimaru e apenas pede para que ele não se meta em seu caminho. Ao mesmo tempo, o Itoki planeja se infiltrar no quartel-general dos Koga para fazer uma proposta ao Kidou. O Tokisada rejeita a sugestão, porque o local vai estar muito bem protegido, mas o Itoki diz que pretende entrar usando o núcleo secreto. Então ele veste o traje e segue em direção à vila dos Koga. Enquanto isso, Mitsuzou e os outros ninjas estão arrependidos por terem julgado o Itoki, mas estão determinados a defender a vila e lutar com todas as suas forças. Depois disso, eles chegam ao quartel dos Koga com o Tokisada e a Kotetsu. O Itoki não concorda que eles também arrisquem suas vidas, mas eles se recusam a voltar atrás. Em um flashback, vemos o Itoki consolando a Kotetsu, dizendo que o desejo de sua mãe era ver o que seus filhos se tornariam quando adultos. Então o Tokisada lhe dá um dispositivo elétrico, com o qual ele destrói o chip em seu cérebro. Agora voltamos ao presente, e a Kotetsu agradece ao Itoki por tirá-la de sua tristeza. Mais tarde, eles entram no prédio e pedem para falar com o Kidou imediatamente, mas são cercados por um exército de ninjas robôs. O Henry e o Kidou acreditam que eles foram burros por terem entrado ali, mas de repente a Kirei e a Ryoko aparecem para lutar ao lado deles. A Ryoko lança um explosivo que paralisa os androides por 2 minutos. A Kirei se aproxima do Itoki envergonhada. Ela diz que veio para espiar os seus pecados, porque mesmo apesar de tudo que fez, ela quer continuar sendo sua amiga. E vendo que ela finalmente está falando a verdade, o Itoki fica feliz e aceita suas desculpas. Finalmente, a Ryoko e a Kirei ficam na retaguarda para que ele possa avançar até o Kidou. No caminho, eles encontram ninjas dos Koga, que ativam alguns androides. O Itoki pede para Kotetsu e o Tokisada ficarem para trás, enquanto ele destrói os androides com o núcleo secreto. Mas isso o deixa exausto, pois apesar de se mover mais rápido, sua resistência ainda é a de um humano normal. O inimigo percebe isso e tenta capturá-lo, mas a Kotetsu fica no caminho e cria uma barreira de fumaça para fugir do local. No entanto, eles são interceptados pelo Suzaku, que decide ajudá-los, enfrentando seus antigos companheiros. Depois disso, a Kotetsu e o Itoki chegam ao escritório do Kidou, que está pacientemente esperando por eles. O Itoki tenta fazer um acordo, propondo entregar o núcleo em troca de paz. Ele pergunta o Kidou sobre sua intenção de exterminar os ninjas, e sem uma resposta clara, o Itoki suspeita que o Kidou queira ser o último ninja para mudar o sistema. O Itoki diz que se esse for o caso, ele o poupará, mas o Kidou responde que ele deseja eliminar todos os ninjas, porque ele odeia sua própria existência. Ele desafia o Itoki a matá-lo, mas a Kotetsu pede para que ele não faça isso. Nesse momento é revelado que tudo fazia parte de um plano para que o Kidou confessasse seus crimes, e tudo que ele disse foi gravado. Em um flashback, vemos o Itoki explicando seu plano para Shione, pedindo que o órgão regulador dos ninjas não interfira. De volta ao presente, a Shione ordena a captura do Kidou, que reage atacando o Itoki e a Kotetsu. O Itoki diz que continuará protegendo a próxima geração de ninjas, assim como sua mãe fez. Ele e a Kotetsu atacam o Kidou, danificando sua armadura e deixando-o fora de controle. O Kidou o chama de covarde e tenta pegar uma arma, mas o Tokisada aparece e o perfura com uma barra de metal, matando da mesma forma em que o Kidou matou o seu irmão. Antes de partir, o Tokisada assume a responsabilidade pela morte do Kidou e pede para Kotetsu sorrir de vez em quando. Depois disso, a Shione ordena que ele seja caçado pelo ataque à sede dos Koga e pela morte do Kidou. Ela grita para o ar que não o deixará escapar, mas ao fundo percebemos que ela claramente gosta de passar o tempo com ele. Ao sair do prédio, o Itoki pergunta a Kotetsu o que ela fará de agora em diante, ao que a garota responde que ainda não sabe, mas que tem certeza de que agora ela pode fazer o que quiser. Depois disso, vários anos se passam e a Shione ainda está procurando o Tokisada, mas no fundo, ela espera que ele esteja bem e em um bom lugar. Também vemos que a Ryoko está trabalhando na oficina do seu pai e ele conseguiu uma prótese para o seu braço. Depois, nos é mostrado que a Kirei se tornou uma atriz, e quando perguntam o que a motivou a escolher essa profissão, ela responde que se tornou uma atriz pois é uma ótima mentirosa. Além disso, vemos que o Suzaku se tornou chefe do clã dos Koga e está liderando a aldeia como o Kishimaru gostaria. Por fim, vemos a Kotetsu, que está prestes a embarcar em uma jornada, mas antes disso, ela passa pelo túmulo da Yumika para se despedir. Lá, ela diz que hoje será o primeiro dia de trabalho do Itoki, mas que conhecendo ele com certeza desistirá no segundo dia. Quando ela diz isso, vemos o Itoki na estação de metrô. Ele salva um garoto que está prestes a cair nos trilhos, e isso faz com que todos ao redor olhem para
para ele espantados com a sua grande habilidade. O garoto pergunta se ele é um ninja, e o Itoki sente uma espécie de satisfação, mas responde que ninjas não existem, e pede para que o garoto não acredite em tudo que ele vê. Assim, o anime Shinobi no Itoki termina. Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal.